Será que essas manifestações antidemocráticas estão protegidas pela liberdade de expressão? Será que os manifestantes estão agindo dentro ou fora da lei? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trocar uma ideia rápida e concisa aqui sobre essas manifestações antidemocráticas e golpistas que estão sendo promovidas por um bando de chorões que não admite que perderam as eleições. Antes, aquele recado básico de sempre, se inscreva no meu canal aqui no YouTube, ou lá no YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo em alguma outra rede social. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para dar uma força pra gente, beleza? Primeira coisa que eu queria falar é sobre a razão das manifestações. Será que as pessoas são tão limitadas e incapazes de observar a realidade à sua volta? É mais ou menos isso que os grupos do Zap fizeram, né? Alienaram essas pessoas. Enquanto tem 500 branquinhos de Hilux com bandeira do Brasil manifestando em frente de tiro de guerra e de quartel, para cada uma dessas pessoas, por todo o Brasil, você pode colocar um campo de futebol ou mais de área construída com barracos e casas humildes na periferia desse nosso país, pegando busão, trabalhando duro e que não tá comprando essa ladainha de vocês não, e não votou no Bolsonaro. Não é porque vocês vivem isolados da sociedade, em suas bolhas digitais ou até mesmo reais, sabe? Em seus condomínios de luxo, prédios com portaria, em suas casas com seus carros, esgoto, ar-condicionado, que essa seja a realidade verdadeira do Brasil. O Brasil de verdade é outro. Esses que vocês idealizam ou se veem inseridos é um Brasil de mentiras, é um Brasil paralelo, um Brasil forjado em teorias conspiratórias de Zap e desconectadas da realidade. Vocês não só envergonham o nosso país, como também usurparam os nossos símbolos nacionais, né? Mas isso é tema para outro vídeo. Nós, pobres e assalariados, somos a maioria desse país. E a sorte de vocês é que essa maioria ainda não despertou desse transe capitalista que nos aprisiona em sonhos que nunca serão alcançados. Aí sim vocês iriam ver, né? Mas, enfim, outro vídeo. Mas aqui é de direito que eu quero falar. É sobre os crimes que essas pessoas que estão participando dessas manifestações podem ter cometido. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos em vigência no Brasil a Lei de Segurança Nacional, que foi criada lá na época da ditadura e tinha como objetivo criminalizar condutas que fossem contrárias ao poder estabelecido. Na verdade, um poder que foi usurpado, conquistado via golpe de Estado, né? Em 2021, a Lei de Segurança Nacional foi finalmente revogada e com ela alguns crimes contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito foram criados e colocados lá no finalzinho do Código Penal. E olha só que interessante, todos os crimes ali colocados deixariam de ser crimes quando se tratarem de críticas aos poderes constitucionais. Então, criticar o STF, criticar o TSE, não concordar com a sentença ou com uma decisão, são manifestações plenamente legais. A mesma coisa se for uma atividade jornalística. Um comentarista não concordar, criticar, pode criticar à vontade, porque você está dentro da sua liberdade de expressão. Só que olha só, aqui nesse mesmo artigo, nós começamos a encontrar os limites dessa liberdade de expressão. Eu já falei mais de uma vez aqui no canal, já falei em vários lugares, em várias lives, que os direitos eles não são absolutos. Todos os direitos encontram uma fronteira em determinado momento que vai colidir com outro direito. A liberdade de expressão, por exemplo, ela vai encontrar uma fronteira na honra e na imagem das pessoas. E assim como a liberdade de expressão, essa honra e essa imagem também é protegida pela Constituição. E a democracia também é protegida pela Constituição. Então, a liberdade de expressão, ela encontra limites quando ela passa a agredir a honra ou a imagem, ou então também a democracia ou o nosso Estado Democrático de Direito. Continuando com aquele artigo, não é crime, então, as manifestações ou reivindicações de direitos e garantias constitucionais, seja por meio de greves, aglomerações, passeatas, enfim. Mais ou menos o que está acontecendo aí. Quer dizer, externamente ou visualmente o que está acontecendo. Porque pedir o fechamento do STF não é um direito constitucional. Pedir a intervenção militar
não é um direito constitucional. Não existe um direito constitucional de pedir intervenção federal de um governo que foi eleito e seja impedido de se assumir, entendeu? Tudo isso não é legal, não está amparado. Então, essas manifestações, que é bem diferente, por exemplo, de uma greve de professores que pede aumento de salário ou pede direitos que estão na Constituição, que são legais e não são crimes. Essas aqui não. Essas aqui são completamente ilegais porque não encontram amparo na lei. E aí a gente vê o quanto deixamos a desejar e enquanto democracia e o quanto as instituições falharam quando a polícia militar, que é o pitbull dos políticos, que por sua vez são os poodles da elite brasileira, que é o agro e o mercado financeiro, pois é, então, quando a PM para tirar foto e selfie, para trocar ideia com um golpista, mas joga bomba e bate sem dó nos professores, a gente vê que tá tudo errado. O fato das manifestações serem ilegais, por si só, não configuram crimes. Elas são ilegais, não têm cabimento, não são protegidas, então você vai lá e desobstrui as vias, dispersa o pessoal e vida que segue. Só que, além de serem ilegais, algumas situações têm cruzado uma fronteira em que essa ilegalidade se converte em crime. Quando você ameaça gravemente, isso é, você ameaça empregar a violência, do tipo, vamos quebrar tudo, ou vamos matar geral, ou vamos pegar aquele ministro e dar uma surra, sabe, enfim, ameaçar com o objetivo de fechar o STF ou o Congresso Nacional, você está incorrendo no crime do artigo 359-IL do Código Penal, que tem uma pena que vai de 4 a 8 anos. Nós também temos o crime de incitação à prática de crime lá do parágrafo único do artigo 286 do Código Penal, que prevê de 3 a 6 meses de detenção para quem incita publicamente as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, que é basicamente esses pedidos de intervenção militar, intervenção federal, para invadir as atribuições do STF ou do TSE. Com relação ao governo eleito, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça também é crime, tá lá no 359-IM do Código Penal, e a pena é de 4 a 12 anos de xilindró. E como nós estamos vendo, esses grupos quase sempre estão em 3 ou mais pessoas, o que pode acarretar também o crime de associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal, que daria mais 1 a 3 anos de xadrez. Só que isso pode ser pior, hein? Se essa associação for de 4 ou mais pessoas, que praticamente é quase todas as situações, demonstrando uma certa organização, distribuição de tarefas, coordenação e patrocínio para a prática de crimes com mais de 4 anos de cadeia, como são alguns dos que nós vimos agora, que vão de 4 a 12, nós não estaríamos mais falando em associação criminosa, e sim em organização criminosa. Pena mais alta, muito mais grave. Além de tudo isso, nós já tivemos, e nada impede que venha acontecer de novo, a ocorrência de outros crimes, como ameaça, constrangimento ilegal, dano ao patrimônio público, incêndio, atentado contra a segurança dos meios de transporte, desobediência, desacato, além da tentativa de homicídio, como aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina. Essas são apenas algumas das hipóteses de crimes previstos que, se as autoridades policiais pararem de prevaricar, podem ser aplicadas aos golpistas, tá? Que nada mais são do que perdedores que não respeitam a democracia nem a vontade da maioria da população. Se eu fosse um boçal, provavelmente eu fecharia esse vídeo dizendo que as minorias devem se curvar às maiorias. Mas isso é coisa de facho e não condiz com os princípios da nossa democracia. O único caminho legal e democrático para se questionar uma eleição é por meio do Poder Judiciário. Aliás, acredito que o PL deve até ter acionado a justiça, foram as notícias recentes que a gente teve aí, o que eu acho ótimo, porque é dentro de uma ação, com o devido processo legal, que os prejudicados podem fazer prova dessas supostas fraudes. Só que, eu já adianto uma coisa, o ônus da prova, de provar que teve fraude, é de quem alega. Quem diz que teve fraude precisa provar a fraude e não provar a possibilidade de ter acontecido uma fraude, porque isso não é prova, isso não existe, isso não é nada pro direito. Isso equivale a eu afirmar aqui agora que você aí na sua casa está chupando o dedo. Ou então que existe a possibilidade de você ter chupado o dedo e depois de eu ter falado isso você tira o dedo e tal. Então, poxa, pode ter. Quem vai provar que você não estava chupando o dedo? Olha só, é um absurdo isso, não é? Pois é. E, um detalhe, se você estava chupando o dedo de verdade, desencana que isso é só um exemplo, tá? Chupar o dedo não é crime, assim como chorar pela derrota do seu político corrupto e genocida também não é crime.
Mas aí eu recomendo que você faça aí no quentinho da sua casa e deixe a população ir trabalhar, né? Pessoal, vou ficando por aqui então e aqueles recadinhos rápidos de sempre, repetindo, né? Comente, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?